revolta, né? Funcionário por injustiças, funcionário público, professores, operários, todo mundo revoltado. Como é que se pode crescer? Eu acho que os espíritas estão fazendo seminário, congresso, com temas de 1925, por aí. Não tem mais sentido. É, por exemplo, o amor, a paz. A gente tem que discutir a violência e não a paz. Não é? A gente vai discutir o que não existe? Onde é que tem paz? Me diga aí. O mundo inteiro se esfacelando. Então é isso que a gente devia, os espíritos aí, os dirigentes de federação espírita, estão atrasados, anacrônicos, estão lá atrás. A gente tem que discutir o sexo na TV, qual a repercussão que ele tem. Pessoas que falam sobre sexo parece que está dentro na sala da casa dela. Marta Suplicy mesmo, falava em sexo, o que foi que ela fez? Primeira coisa foi botar, né, no marido dela. E dizem que o filho dela é meio, né? Agora, hoje mesmo eu estava vendo na televisão uma educadora, como educar os filhos e tal. Mas eu senti na mulher que aquilo ali tudo era falso. Esse pessoal não sabe educar seus filhos, quer educar os outros. É separado, ainda tem mais essa. Então, casa de ferreiro espelho de pau. É por isso que eu não venho por aqui pregar moral nenhuma, dizer, não, vocês não tem que andar de vestidinho curto, vocês não façam isso. Eu não. Isso é uma questão de cada um. Eu não tenho obrigação disso, não. A gente procura dar exemplo em outros setores, não é? Eu me separei, por exemplo, mas não sou um sem vergonha, um safado, cada dia estou com uma mulher, nada disso. Separou por circunstâncias, né, muito alheias até a minha própria vontade. E como qualquer pessoa, Kardec fala em divórcio no Livro dos Espíritos. E daí? Ele está errado? Não é? A gente tem que discutir esses temas que interessam a nossa vida, dentro de casa, fora de casa. A gente fica discutindo temas que não tem sentido, são utópicos, a gente nunca pode realizar. Falar do verdadeiro amor, o amor transcendental, o amor não sei o que lá, quer dizer, falando de coisa que a gente não pode. É como se, sabe o quê? Alguém fosse fazer uma palestra lá na polêmica, né, sobre como comer caviar. Na invasão da polêmica. Né? Tem algum sentido aí? É isso. Agora os espíritas ficam escondidos falando um monte de bobagem. E o amor, que a paz, o amor, e lá, que as relações, é uma porção de besteira. Olha aqui, ó. Eu sempre fui contra a injeção de psicólogos no centro espírita. Que venham, mas para aprender espiritismo. E não aprender alguma coisa e faturar. Como eu conheço duas, ficaram ricas. Uma é Graça Araújo, e outra Sheila Moutinho. Eu digo aqui abertamente, quiser vai dizer a ela. Aprendeu a técnica de desobsessão e empregam. Isso não são mais espíritas.
Foi o que Eliezer Mendes também fez. E eu disse a ele aqui, a ele se tratando, eu digo, olha, você sabe o que é que você tem, Eliezer? Obsessão. Ele pegava médiuns, e eu conhecia algumas médiuns aqui, faziam trabalho no Garcia, ele fazia trabalho de atração, como eu fazia, e como eu faço, mas eu sou muito antes dele, que ele aprendeu foi comigo, e aprendeu com Abel Mendonça. Ele cobrava uma fortuna do paciente, e não dava um tostão às médiuns. Tá bom? Isso eu denuncio de público. É isso, é por isso que não gostam de mim. Vão dizer que é mentira. Então saiu isso no Jornal à Tarde. Olha aqui. Os óculos, meu Deus. Fazer uma vaquinha para dar um óculos de pé. Né? Custa R$6, meu Deus, 12. Ali no King Market, no Shopping Barra. É tão baratinho. Eu estou até para ir ao oculista. Você sabe, eu não vou ao oculista, sabe por quê? É tanto exame. É o de Cedrais, né? Olha aqui. Prestem atenção, por favor. Tenho visto, chocado e decepcionado, vendilhões do templo invadir os centros espíritas atrás de dinheiro fácil. Falo dos psicoterapeutas. Não é artigo meu, não, é? Que tem surgido dos organizadores de seminários sobre sonhos, PNL, que apoiando-se na falta de conhecimento do público crente, usam de suas palestras espíritas para arrastarem pessoas a esses seus caros eventos. É porque o povo é ignorante, é ou não é? O povo sabe cantar, né? Agora, o povo brasileiro existe porque não pensa. Bom, por oportunismo e desonestidade, se querem ganhar dinheiro para que não deixem a tribuna espírita, não. Se querem ganhar dinheiro, por que não deixam a tribuna espírita e vão trabalhar como fizeram e fazem os grandes nomes do espiritismo no Brasil e no mundo? Sei que Divaldo Franco e Chico Xavier trabalharam até a sua aposentadoria para o seu sustento, da mesma forma José Medrado, que até hoje trabalha. Carlos Bernardo também se aposentou na sua profissão. Foi mesmo. Eu não tenho carro importado, não tenho mansão, nem no caminho eu gostaria de ter, mas não tenho. São nomes que engrandecem a causa espírita, principalmente os daqui da Bahia, que deram exemplo de distinção do seu labor espiritual do profissional. É mesmo, eu separei uma coisa da outra. Está na hora de se acordar para esses aproveitadores que se transformam em vendilhões do templo, mistificadores e oportunistas. Não creiais em todos os espíritas, mas testai-os se são de Deus. Fiquemos alerta. Pois é, eu sou espírita há 33 anos. Eu não ganhei nada materialmente aqui. Espiritualmente, eu acho que eu tenho algum merecimento, que não é possível quem trabalhe tanto por uma causa
e depois sai com a mão na frente e outra atrás. Não foi interesse meu. Mesmo que eu vá para hienas, não é? Mesmo que eu vá para lugares assim terríveis, de acordo com a minha consciência, eu acho que eu mereceria uma ajuda dos espíritos. Como eles me ajudam e quanto eles me ajudam. E por quê? Porque eu procuro ser honesto. Eu não sou rico, nunca tirei dinheiro de centro espírita, nunca vivi às custas de centro espírita. Essa é que é a grande verdade. Então, às vezes eu tenho coisas dentro de casa porque vocês me dão. Por exemplo, videocassete. Eu não podia comprar, aí vocês me deram. Tá vendo? Som. Vocês me deram também um som. Não é? Até aspirador de pó recebi de presente. Não é? Então as coisas me deram de presente, minha casa, tem muita coisa de vocês. Então por quê? Porque eu não sou rico. Eu vivo para a doutrina. E tenho orgulho disso. Estou muito feliz, porque não tirei nada dessa doutrina. Isso daí eu garanto a vocês. A parte financeira desta casa, nem minha mão fica. Antes era na mão de Lúcia, que por sinal agia muito corretamente, uma pessoa séria, honesta, né? E agora na mão de Marcelo e Jair, que são duas pessoas também sérias. Eu não me envolvo, eu só faço assinar o cheque. Eu assino até no escuro, porque eu confio tanto neles, claro, que eu assino, porque eu sou presidente, eu tenho que assinar. E nem sei de nada, e nem quero saber. Minha parte é espiritual. Então isso mostra o quê? Que o movimento espírita está se comprometendo. Uma nota dessa repercute em todo, que o Jornal à Tarde é muito lido. Eu vi um sujeito que ganhou notoriedade no movimento espírita e fez curso a R$700. Se eu dissesse aqui R$700, acho que nem eu vinha de vergonha, porque não ia contar ninguém. Para falar besteira. Quem foi a professora Sônia, que foi e se decepcionou. Nada, mas nada vezes nada. Esses cursos. Quem é que sabe alguma coisa a respeito do psiquismo humano, minha gente? Ninguém. Ninguém sabe de nada. Nada. Eu estava com uma dor horrível uma vez no joelho. Aí disseram, é isso, é aquilo, é gota no PPP, tem que operar o menisco. Sabe o que era? Era um problema emocional. Resolveu o problema emocional, acabou a dor. Vê qual é a ligação que tem joelho com problema emocional. Mas tem. Então, o nosso psiquismo é um mistério. É uma caixa preta. Aí vem de lá todo metido a coisa. Não sabe nada, meu Deus do céu. O que é que a gente conhece da vida? Num planeta de prova e expiação, a gente está começando agora praticamente, e já tem aí metido a mestre. É por isso que, olha, Jesus dizia, eu não sou mestre, mestre é o Pai. Ele dizia isso. Nós somos aprendizes, e olhe lá, aprendizes daquilo que a gente teve capacidade de conhecer, porque tem muita coisa nesse mundo que a gente precisa conhecer. E a gente não conhece.
né? Então vamos lá, pode interromper, fazer perguntas, tudo. Desde a mais remota antiguidade que os homens conhecem os segredos do magnetismo. As narrativas a respeito revelam que os magos da Caldeia, da Mesopotâmia e os brahmanes na Índia curavam pelo olhar. Isso é verdade, né? Porque assim como as pessoas curam pelo olhar, já viu falar em mal olhado? É magnetismo, minha gente. Sabe quem estudou isso? Julian Oshorowicz escreveu um livro sobre o mentalismo, em que ele conheceu uma pessoa que esturricava plantas. Aqui comigo ninguém pode, podia. É? Pimenteira? Pimenteira era fichinha. Até ortiga ia, hein? Olha, o magnetismo é como a magia negra e a magia branca, não é isso? Não existe nem magia negra nem branca. Depende da direção que a pessoa empregar as suas energias. Pode ser para o bem ou para o mal, né? Uma mesma pessoa, ela pode agir de uma forma assim maravilhosa para o bem, como pode agir para o mal, não é isso? É como no Rio de Janeiro tinha um sujeito que fazia discurso, aí os políticos iam lá e perguntavam: fulano, nós queremos que você faça um discurso. Aí ele fez: é contra ou a favor? Então é isso, nós temos uma força imensurável. Quem está falando com o mudo? É? Nós temos uma força imensurável, sabe onde é? Graças a Deus nós não sabemos a força que temos. E senão o mundo estaria pior, porque a gente ia canalizar essa força para o mal. Podem ter certeza disso. A gente ia canalizar para o mal. Não ia canalizar para o bem, não é? Então, resultado: os egípcios sabiam utilizar-se do mecanismo do passe e da magnetização para a cura de variada gama de enfermidades. Eles usavam o magnetismo, os egípcios sabiam disso. Eles conheciam. Vocês veem que as câmaras funerárias, somente as pertencentes às figuras, né, importantes, como os reis e príncipes, etc., sacerdotes, elas possuíam um magnetismo tremendo, de tal forma que os americanos entraram numa tumba de um faraó, e foram centenas de faraós, tem os mais conhecidos, né? Amenófis e tal, Ramsés. Resultado: encontraram grãos de trigo de 3.000 anos. Pois bem, eles levaram, plantaram e germinaram. Então aqueles grãos conservaram as suas propriedades. O que é isso? É energia. Então eles estavam ali, mas não estavam mortos, eles estavam vivos e germinaram. É aí que esses pesquisadores ficam assombrados de como eles conseguiam isso.
Porque não era por acaso. Ah, é por causa do terreno, é por causa da situação. Não era, não. Eles impregnaram a Câmara dessas energias. Tanto é verdade que um dos pesquisadores fez assim: vamos deixar um pouco desse trigo aqui. A Câmara já violada, pois bem, apodreceram. Está vendo? Então, o magnetismo estava ali aprisionado. Na hora que abriram a porta, né, tiraram os grãos e plantaram quase que imediatamente, deu certo. Mas os que ficaram viraram pó. Por quê? Porque não tinham magnetismo para sustentar a sua vida. Então veja que coisa fantástica é o magnetismo. Por isso que Jesus ressuscitava, entre aspas, era através do puro magnetismo. Jesus, um espírito daquele nível, conhecia magnetismo a fundo, não é isso? E empregava. O povo ignorante, como até hoje, ah, milagre, milagre, nada de milagre. Na experiência de Elizabeth de Esperança, a médium chamada Yolândia, a médium não, o espírito de uma menina de 14 anos, que andava materializada no meio de mais de 30 pesquisadores, materializada, ela pediu que levasse um caco com terra e sementes de morango, e mandou que um dos assistentes, que por sinal era um cara cético, não acreditava em nada, preparasse o morango, as sementes. Ele pôs terra, pôs o morango, depois pôs mais terra, tudo direitinho, e ela aí pediu um lenço, e pôs o lenço sobre o vaso. Em poucos minutos, ela nem pôs as mãos. Em poucos minutos o lenço foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando descobriram, o sujeito descobriu, pensou que era um truque. Porque tem isso, né? Quando o pesquisador faz trabalho com ignorante, tem que estar preparado para tudo. Ele aí descobriu, é truque. O morangueiro, o pé de morango estava subindo ainda. E de repente brotaram os frutos. Todos comeram o morango, acharam uma delícia. O que foi isso? Como se procedeu esse aceleramento? Uma coisa que podia demorar, sei lá, meses. Eu vou em minutos. Então, vejam quanto mistério ainda existe e que nós não conhecemos e de que somos capazes de fazer. Então, nós temos um poder fora do normal, minha gente. Nós temos um poder extraordinário, só que nós não sabemos como usar, ainda bem, porque senão ia ser um desastre. Ted Sirius, por exemplo, outro trabalho aí de magnetismo. Ele era de origem grega, trabalhava em Nova York. E ele foi descoberto por um professor chamado Eisenburg, da Universidade da Pensilvânia. E fez experiência de fotografias psíquicas. Ele fez uma chapa assim especial, colocava aqui na testa de Ted Sirius e mandava ele pensar em alguma coisa. Pensava. E aí o pensamento dele era impresso na chapa. Eram figuras. Por exemplo, ele pensava nas pirâmides do Egito. Ele pensou na rainha Elizabeth, pois ela apareceu na chapa. Não é? Ele chegou a tal ponto de
projetar na parede o seu pensamento em forma de figuras. Está vendo aí? A força. Ah, ele é especial. Não, todos nós temos essa força. Todos. Hein? Ele também pensou, foi um caso de, até de, vamos chamar de, não é premonição, mas uma projeção psíquica, porque, e comprova uma coisa, mandaram ele pensar numa cidade. Aí ele pensou na cidade de Dallas. A cidade de Dallas, nos Estados Unidos, era a época caracterizada por duas torres imensas assim, de mais de 80 andares. Resultado, daqui a pouco vai ser o Talibã quer derrubar. Aí mais de 80 andares, duas torres. Eles pensaram na torre com toda a força. E aí, quando imprimiram, saíram 3 torres. Tesoura, mas só tem 2. De onde vem essa terceira? Investigaram de lá, investigaram de cá, sabe o que descobriram? A terceira torre estava sendo planejada para ser construída ali. Então, quando nós planejamos alguma coisa, aquilo passa a existir. Quando a gente deixa de realizar esse projeto, a gente conturba a ordem planetária, tá bom? Então é até perigoso a gente fazer projeto e não realiza. Mas isso não é da neurolinguística, não. Isso é do hinduísmo, 5.000 anos antes de Jesus. Ah, tomou emprestado, é. Porque se você puder pegar a neurolinguística com pé limitado, tudo é cópia de escritos antigos, principalmente de Cornélio Agripa, né, de Hermes Trismegisto, do Conde de Cagliostro. Eles copiaram tudo. Isso que vocês veem aí nesses congressos espíritas, tudo é copiado. Ah, ainda bem. Mas vocês veem nesses congressos aí, tudo é copiado. E tem mais. Sabe onde a gente copiam também? Kardec até deu uma pongada não foram os Upanishads, não. Oh, meu Deus. Veja só um nome tão conhecido. Alquimistas. Os alquimistas que achavam que a alma era uma centelha divina. E vocês sabem que os espíritos pongaram aí. Isso em 1600 e tanto. Quando Kardec perguntou aos espíritos, quem é o espírito que fez uma centelha divina? Era o que os alquimistas tinham dito há 300 anos. Está vendo? Até Kardec pongou nessa. Então, quando você vê por aí, né, esses escritos de autoconhecimento, autoajuda, isso tudo pertence, sabe o quê? Às vezes aos preceitos áureos. Não é? É outra roubagem, mas isso daí é outra roubagem. É, mas isso daí não digam, porque não dizem. É como se fosse Pierre Vai, por exemplo, fazendo holística, quando o maior holístico do mundo foi Jesus. A holística nasceu com ele. Em que sentido? Lê o Sermão do Monte. Lê as bem-aventuranças. Então isso sim que é holismo. Não é no terreno fisiológico como a gente pensa, não. É no terreno espiritual, filosófico.
Então nada se cria, tudo se copia. É por isso que não gostam de mim, porque eu vou investigar, vou nas fontes e vi que aquilo dali é plagiado. Aí fica, ó, por aqui comigo, né? Leia, você lê os preceitos áureos, você fica assombrados. Até o próprio Tagore pongou nos Upanishads, nos livros Upanishads, nos Vivestia, por exemplo. Até Buda também pongou. Oh, qual, tá? As coisas não são como nós pensamos. Agora, cada um diz uma coisa, agora não prova. Por exemplo, eu tenho uma força interior fantástica. Prove. Use para agora. Aí é que está a dificuldade, sabe por quê? Porque conscientemente nós não temos nenhuma força, nenhuma ingerência na nossa organização fisiológica. Eu estou com a dor de cabeça aqui, aí resolvo não ter dor de cabeça, aumenta. Porque aqui na expectativa, uma tensão. Vocês pensam o quê? Tem que tomar Doril. E fazer como Melhoral. Quando aquela dor que sumiu voltar, tome Melhoral. Entendeu? Não é assim não. Agora, como os faquires agem, como os monges, verdadeiros monges, não esses que andam por aí, que sentavam numa caverna gelada, entendeu? Em pleno inverno, com uma túnica só. Eles controlavam a temperatura do corpo o tempo todo. E isso sim. Agora, o que é isso? É uma força interior? Não, isso é exercício. Tudo é exercício, como a yoga, né? Que para mim é a coisa mais egoística que eu conheço. A pessoa só cuida dela, o resto que se dane. Então ela está cuidando de quê agora? Ela não sabe movimentar, principalmente brasileiro, e termina se atrapalhando todo. Então essa força magnética de que fala o Chorovix, e que é conhecida desde eras imemoriais, deixaram para lá. Quem pegou o bonde andando foi de Rochat, Coronel Alves de Rochat, e Hippolyte Baradic, que também pegaram, né, essas ideias e transformaram num trabalho fantástico de magnetismo dentro de laboratório. Mas existe um magnetismo natural. Existe. Quer ver o magnetismo natural? A rabdomancia, ou a radiestesia, é o magnetismo natural. É aquele negócio da varinha de avelã, se só serve se for de avelã. Mas não é a vara. Aquilo chama ressonância magnética. Resultado, você está perto de um veio de ouro. Você vai. Aí daqui a pouco você começa a sentir as vibrações não é? Do minério. Aí começa a haver uma correspondência entre você e ele. E aí você identifica o lugar certinho. Existe então uma identificação na natureza entre o homem e as coisas. Por quê? Porque entre o homem e as coisas há o quê? Há uma interseção muito grande. Quem é que está ali na varanda ali? Hein? Filha de quem? Então, existe, e sabem por quê? Repare que Kardec disse uma coisa interessante, não sei, vocês devem ter prestado atenção em seus estudos exaustivos da codificação, né?
Na mesa girante, que é um ato, tem sintonia com a nossa estrutura molecular orgânica comandada pelo psiquismo. Isso mostra que na natureza, não é, tudo existe de uma forma sincrônica ao que existe no homem. Exatamente. Porque nós somos organicamente filhos da natureza. Nós fazemos parte integrante da natureza. Daí a explicação de determinados fenômenos que muita gente não explica, que não sabe que nosso corpo físico é parte inalienante da natureza. Tanto que quando nós desencarnamos, ele volta imediatamente à vida planetária, o corpo físico. Não é velho? Entre choros e velas. Ali é apenas um ato científico que está se procedendo. Um ato técnico. Aquilo não é morte. Aquilo dali é a grandeza da lei de Deus sendo operacionalizada. A morte representa o triunfo de Deus no que diz respeito ao concerto perfeito que nós chamamos de natureza. Pô, já foi longe. Então, parapsicologia, materialismo. Hipótese em parapsicologia diz o quê? É claro, isso chama de dermoótica. Isso chama de dermoótica. Qualquer parte. Olha, minha gente. O corpo físico, como dizia Gelei, é apenas uma aparência. Agora, ele é parte da natureza. Repare uma coisa, como a natureza influencia na gente. Até os animais. Por exemplo, um grande terremoto que houve na cidade de Quito, acho que é Equador, não é isso? Pois bem, umas semanas antes, os ratos fugiram todos para a floresta. Porque a sensibilidade deles, isso não é premonição dos ratos, não. Entendeu? Hein? O gato também. E se enrosca. Claro. Ele está fazendo. Mas a gente pensa que é um ato de carinho, né? E pensa que é um ato de carinho e não é. E eu que tenho neuropatia, minhas pernas estão um bagaço, eles não vão achar nada. Eles vão morrer. Bom, em Alexandria, destaca-se o trabalho de Arnóbio e Jâmblico, que se referiram em seus escritos ao conhecimento que possuíam sobre a transfusão de energia. Está vendo, minha gente? Transfusão de energia. Vocês sabem qual é a data em que viveram esses dois? No século I de nossa era. O que é transfusão de energia? É o paz. Não é isso? Foi Kardec que descobriu? Não, ninguém descobriu. Foram os antigos que herdaram também, por sua vez, de outros povos mais antigos. Então eles sabiam da força magnética. Eu uma certa vez peguei duas folhas da mesma planta e pus assim no criado mudo. Chama criado mudo ainda? É a única coisa muda que eu conheço. Então botou lá.
Uma planta eu dei energia, a outra não. Uma planta, quer dizer, uma folha. Aqui eu dei energia, ficou como se tivesse tirado naquele dia. Isso 2 dias depois. A outra já estava murchando. Está vendo? Eu estava vitalizando ela. Ora, se eu estava vitalizando, aí vem o raciocínio. Que espiritismo é raciocínio. É porque as minhas energias se compatibilizariam, ou estavam se compatibilizando com energias da folha. Isso mostra que na natureza tudo é unidade. Essencialmente falando, né? Tudo é unidade. Agora, existe o que? As várias, né, nuances, os vários matizes, vários ângulos que poderiam ser estudados com maior cuidado por aqueles que pensam que a natureza é isso, é aquilo outro, é linda, é maravilhosa. Não é não. Nós vivemos em função dela. É isso. A partir do próprio oxigênio. Se faltar oxigênio, morre todo mundo. Depois de correr, não sobra um. Então o que é isso? Isso faz parte, o corpo físico faz parte da vida planetária. E nosso espírito não. É por isso que os antigos dizem, a saúde, a felicidade do corpo é a saúde. A do espírito é a sabedoria. Não é? Vamos embora rápido, senão não acaba hoje. Por que tem um copo d'água? Claro, tem um copo d'água. Porque a água por si só é um instrumento magnético, entendeu? A água é um processo, é um conduto magnético, vamos dizer assim, né? Por exemplo, Derrochard fazia coisas interessantes. Ele pegava um sensitivo, mandava segurar o copo com água, e aí ele magnetizava o copo, a água. Pois bem, ele levava para outro recinto, e aí fazia o seguinte, vejam só que coisa interessante. Isso é questão de exteriorização da sensibilidade, não é? Então, ele fazia assim com o copo, como se fosse derramar. Aí o sensitivo na outra sala, tá vendo? Quando ele derramou o copo, o cara, puf, caiu lá, duro e teso. Não morreu, não. Então, ele estava ligado magneticamente ao quê? A água. Isso é que é interessante. É isso que nós espíritas devemos estar estudando e largamos para lá como se fosse coisa que não tem importância nenhuma, nenhum significado. Quer dizer, nós poderíamos estar trabalhando ao lado da ciência, com a nossa ciência, surpreendendo, arrasando mesmo. Mas onde é que eu vou encontrar pesquisador? Hein? É uma rejeição direta, total, no próprio movimento, porque os espíritos estão preocupados em saírem daqui, anjos, sei lá, livre dos seus mazelas, quite com a lei de causa e efeito. Não é assim não. Não é dando sopa, comida, roupa, que nós vamos nos salvar, não. O problema é bem outro. É um processo de conscientização através do tempo. É isso. Tanto que olha, se eu estivesse aqui para cumprir um karma, para pagar a José o que José me fez, isso é primário demais. E dizem na televisão, essa asneira, eu não reencarnei para isso, isso é muito primário. Isso é até humilhante, eu reencarnar para me vingar de alguém. Veja
Que lei de Deus é essa? Lei imbecil? Me fazendo de joguete? Quer dizer, punindo com meus sentimentos de ódio, de ressentimento, de raiva? Eu não admito isso, não. Quem quiser que admita. Eu não reencarnei para me vingar de ninguém. Eu não me reencarnei para desgraçar com a vida de ninguém. Então, se existe a lei de Deus como existe, soberana e justa, ela não está no ato que nós praticamos, mas no exercício consciente, justo da nossa individualidade, que é o espírito. É isso que eu penso. Essa é boa. O sujeito, eu dou sempre esse exemplo: o sujeito bebe, enche a cara, vai para a estrada, mata 3 pessoas. Ah, estava escrito? Não. E a responsabilidade dele? Onde é que fica? Hein? Quer dizer, não houve responsabilidade. Ali pode estar começando um processo que ele vai ter que responder. Então, a gente não sabe onde termina o cumprimento da lei e o seu início. Como é que a gente vai estabelecer essa divisória, né? Esse limite entre a sua conclusão e o seu início, né? Onde vocês veem isso? Em lugar nenhum, nem no Livro dos Espíritos. Não vê em lugar nenhum. Então a gente precisa redimensionar esse conceito de reencarnação, né, gente? Para que a gente não chegue na televisão, a pessoa reencarna por causa do karma. Se em casa a pessoa tem um filho rebelde, porque alguma coisa que fez a ele, quer dizer, cria até um complexo de culpa na prova da mãe ou do pai, que vai fazer tudo e vai piorar mais o menino, para suavizar a desgraça que eles fizeram ao filho na vida passada. Não vê que isso é idiotice? Isso é maluquice. Lá no centro mesmo, na saúde, apareceu uma menina e disseram a ela num centro que ela foi amante do pai na outra vida. Não é? Resultado, ela saiu de casa. Ela, adolescente, ela foi embora, foi morar com a tia. Mas pergunta, por quê? Porque o psicólogo me disse isso e eu fico com medo de reacender essa paixão por meu pai. Veja que loucura. Então são essas bobagens que psicólogos espíritas andam espalhando por aí. Vou acabar de dizer que eu não gosto de psicólogo. Eu gosto de psicólogo, mas desde que se limite à sua área. A área dele é aquela, é restrita. É negócio de infância, é seguir, se for freudiano, tudo bestializa o ser humano através do sexo, que bestializa mesmo. E se for junguiano, é pior, porque ele é alegórico e lúdico. E toda a sua psicanálise chamada profunda está baseada na mitologia. Como Freud também se usou da mitologia, né? A mitologia grega. Agora vamos lá. Bom, vamos passar para a técnica do passe, não dá tempo, não é não? A técnica do passe é de domínio dos espíritos superiores. Essa é a colocação de Kardec. Somente eles conhecem a situação real do paciente, as possibilidades de ajudá-lo diante dos seus compromissos provacionais, a natureza dos fluidos de que necessita. Na verdade, afirma o professor J.H. Pires, o médico só tem uma percepção vaga, geralmente epidérmica, dos fluidos. Olha, o problema é o seguinte, para encurtar aqui, eu vou até virar.
Vocês acham, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que a energia que sai da gente é uma energia inteligente? Quem disse sim? Você é universitário, não? Olha, os fluidos não são inteligentes. Por isso que Kardec disse aqui, eu vou repetir, a técnica do passe é de domínio dos espíritos superiores. Sabe por quê? Você está com um paciente aí na frente, muito bem, não é? Francisca dos Osórios Pereira, está lá na frente. Aí eu vou dar o passe nela. Eu não sei o que é que ela tem. Ela pode estar com um problema no fígado, não é isso? Pode estar com um problema nos rins. E aí por diante. Resultado. Quando eu lanço energia, aí os passes, parecendo espermatozoides invisíveis, né? Ganham uma espécie de direcionamento. É no fígado pessoal, vai lá, vai. Não, não só nos rins, aí vai. Não, nos pâncreas. Olha, os espíritos é um trabalho fantástico, é um laboratório. É por isso que o passe, vocês não deem. Deem com calma. Com calma. Não precisa ficar limpando muito, não. Deem com calma. Calma. Agora em diante você já sabe, calma. Por quê? Porque os espíritos superiores pegam aquela energia e transformam segundo a necessidade do paciente. Então, é um laboratório, viu? É um laboratório. Então, resultado, aquilo ali vai ser realmente algo medicamentoso e pode até reconstituir células afetadas, entendeu? Então, os espíritos químicos trabalham e muito, tanto que vocês deem o passe, mas procurem sempre o auxílio desses espíritos. Eu não estou vendo nada. Pode sim, pode. Pode haver sim. Já houve casos aqui. Aquilo pode, por quê? Porque os espíritos sabem como regenerar. Eles já têm a técnica de regenerar células afetadas. Eles têm, sem precisar aparelho nenhum. É só manipular essas células. Que podem ser boas ou más, né? Quer dizer, dentro da nossa concepção de maldade, de bondade, não é? Dentro daquilo que nós entendemos como saúde. Hein? Por quê? Vamos pensar, na hora que está emitindo energia, é melhor ele se concentrar numa oração. É a melhor coisa que ele vai fazer. Agora, você ficar pensando, meu Deus, que hora eu vou sair daqui, já é tarde, aí tem a paciência, né? Claro, a postura mental do médium influencia, ajuda. Agora, aquela energia não tem nenhuma, né? Ela não vai ser direcionada por si só.
senão pela orientação e pelo trabalho maravilhoso dos espíritos, entendeu? É isso que vai acontecer. Estou olhando, difícil vai ser. Não sei como eu vou responder, meu Deus. Em qualquer lugar onde? Na Fonte Nova? Não, o passe precisa ter o seguinte, um lugar tranquilo, reservado, entendeu? Ele pode dar em hospital, embora haja entrada e saída de pessoas, mas os espíritos aguentam a barra. Agora não pode dar em qualquer lugar assim não, não é assim não. Agora, você, por exemplo, uma mãe, o menino corta o dedo. Aí o que é que ela faz? Isso é um passe. Muito embora diga, tá com bactérias, não sei o que lá, mas é um passe que tá, chama de sopro. Tem aquele passe de sopro, assim, não é isso? Pode dar. Mas depende, se a pessoa tiver um mau hálito, aí mata o freguês, né? Aí vai, cai lá. Né? Olha, e dizem eles que estão onde há pessoas necessitadas de ajuda. Em casos excepcionais, por exemplo, nós convidamos aquela Lídia, como é o nome dela, famosa aí, para a psicologia, se lembra? Lá na escola de odontologia. Pois bem, a mulher chegou completa, ela aparece em programa de televisão como especialista em parapsicologia. Ela chegou para fazer a conferência, o auditório da escola de odontologia estava lotado. Ela estava mais perturbada do que, não sei não, viu? Do que a Bilabem, mas estava perturbadona mesmo. Aí sabe o que eu fiz? Peguei vários médios, entrei no banheiro, fiz a desobsessão. Era um lugar impróprio. Mas a necessidade, né? Resultado, ela saiu fusquinha. Saiu ótima. E fez, diz ela que foi uma das melhores conferências que ela já fez na vida. O pessoal ficou entusiasmado. Né? Pode o quê? Dar um passe? Você pode trabalhar mentalmente. Você também tem uma força mental muito grande. Você não precisa mostrar nada. Você vibra. Por exemplo, eu estava num consultório uma vez e vi uma mulher, uma senhora aflita. A mulher andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Rapaz, todo mundo foi atendido, ficamos eu e ela. E ela naquele negócio, sentava, levantava, sentava, levantava. É um negócio de doido. Aí eu parei e aí fiz uma prece. Aí orei e pedi aos espíritos que ajudassem, que acalmassem. Ela foi deixando de andar muito, daqui a pouco ela sentou e em poucos minutos ela estava cochilando. Quando a atendente chamou, ela foi calma e serena. Eu dei um passo nela. Eu faço isso comigo. Agora só tem uma coisa, não sei que
Por que razão? Uma vez eu estava até conversando com o nosso amigo Divaldo, aí eu disse assim, Divaldo, a gente pode ajudar muita gente, mas quando é para ajudar nós mesmos, é uma dificuldade difícil, é mesmo. Né? Não sei porquê. Eu que sei. Aí se eu ficar bom, eu desisto. Não? Eu disse, repare Chico Xavier toma 18 comprimidos por dia. Isso há muitos anos, nada agora não. Se fosse assim, ele seria o protótipo da saúde, seria um assombro, e não é. Medrado mesmo uma vez foi para Feira de Santana, chegou, começou a ter uma dor, e aí foi operado de diverticulite, né? Vesícula, uma coisa dessa. Porque assim, não viaje não, que você pode estar. Por que não avisaram? Não é? São esses os exemplos. E aí acho que eu vou desencarnar, não vou, só vou saber depois. Quando não tiver mais jeito. Bom, então nós temos aqui o autopasse. O autopasse seria empregado naturalmente antes do passe, né? O instinto animal manifestava enquanto o homem primitivo buscava amenizar suas dores, decorrente de sua vivência no meio inóspito em que vivia, lambendo as suas feridas. Era a prática do perfeito autopasse. Agora também vocês não vão lamber suas feridas, né? É igual a minha neta pequenininha, ela machucou o dedo, ela disse, eu vou dar um beijinho. Ela fez, não precisa beijo não, tem mertiolate. O autopasse requer concentração, ainda que momentânea, imprescindível à sua recepção. As pessoas aflitas que não conseguem se concentrar encontram dificuldades insuperáveis para a aplicação do autopasse. Ao tentarem, ainda mais se afligem pelo insucesso da empreitada. O autopasse, quando obedece aos requisitos exigidos, tem uma extraordinária eficácia, acalma, pacifica e cura. Você quer ver um lugar onde eu mesmo tomo meu autopasse? Quando estou tomando banho. Eu fecho os olhos, aí faço uma prece e dou um autopasse. E vale, tem efeito mesmo, um autopasse. Vocês nunca experimentaram isso, não? Faz efeito. Bom, tem um passe à distância. Passe à distância você já sabe, né? A passe à distância, que é uma modalidade de radiação, o médico sintonizando-se com o paciente à distância, para ele canaliza igualmente fluidos salutares, benéficos, etc. Isso é até de Martins Peralva. Então a pessoa pode fazer em duas, quer dizer, mas principalmente em dois aspectos. Primeiro, a pessoa deita aí, no nosso caso, e mentaliza o paciente ou a paciente. E pode também a pessoa sozinha em casa mentalizar, e aí há uma correspondência entre as duas e funciona. Os espíritos ajudam. Então se chama passe à distância, né? Tem duas modalidades fundamentais. A aura
o campo eletromagnético que circunscreve seres e coisas é conhecido como aura. Conquanto a existência da aura tenha sido conhecida desde remotas eras pelos ocultistas e videntes, foi apenas com o Dr. W.J. Kilner, do Hospital de St. Thomas, em Londres, acreditou em sua existência e começou a tentar fazê-la visível para o olho humano, que as pessoas humanas puderam vê-la. Desenvolveu a chamada tela de diacinina. É uma lente pintada com anilina. Tal lente tem um efeito notável sobre a visão e faz com que o olho perceba ultravioleta, radiações invisíveis que no espectro solar se situam além do violeta e cujo espectro de onda é inferior ao deste. A medicina encontrava-se num período excitante e progressista, quando o Dr. Kilner agregou-se à equipe dos St. Thomas, pesquisadores desse período, por exemplo, são o professor W. K. von Röntgen, descobridor do raio-x, Dr. James Braid, hipnólogo, e o cientista alemão Karl von Reichenbach, que publicou os trabalhos de Kilner acerca daquilo que chamou de força ódica, uma emanação luminosa circundante ao corpo, fotografável, que tudo penetra. Simultaneamente nos Estados Unidos, o Dr. Edwin Barbin dava à luz um revolucionário trabalho sobre a luz e a cor, sob o título Os Princípios da Luz e da Cor. Foi daí que não digo que derivou, que desde os antigos já havia isso, aquele negócio de cromoterapia, né? Aquela história de cromoterapia. Bom, a polaridade no corpo humano. No livro Médium Curador de José Lome, prefaciado por Hubert Forestier, constam as seguintes explicações sobre aplicações práticas fundamentadas na polaridade humana. A mão direita colocada na nuca ou ao longo da coluna vertebral acalma, dá uma impressão de bem-estar, diminui os espasmos nervosos dos órgãos que se acham na mesma altura e são comandados pelos nervos da medula espinhal. A mão esquerda, sobre o epigastro, acalma os espasmos estomacais. A mão direita pode ser, ao mesmo tempo, colocada em posição oposta ao nível dos rins. José Lome estabelece diferença entre imposição das mãos e passes. A aplicação das mãos consiste na aplicação destas sobre a fronte, aplicação generalizada ou sobre a parte enferma. Os passes consistem em movimentos feitos com as mãos. Pode ser magnético, longitudinal, rotatório, transversal e perpendicular. Mediúnico, individual, ação presente, e coletivo, ação à distância. Espiritual, transmitido pelos espíritos com ou sem o concurso de médiuns. E sopro pode ser o frio ou quente. O trabalho desenvolvido por José Lome teria sido baseado nos estudos realizados pelo Dr. Randolph Stone, austríaco, radicado nos Estados Unidos, especializado em osteopatia, naturalismo e quiropatia. Manteve-se entre 1914 e 1912 numa clínica com eles, através dos bons pensamentos, através das ideias,
através dos valores que nós cultivamos. Vai depender e muito das nossas posturas mentais para que essas entidades do bem se aproximem, que possam e tenham condições de nos ajudar. Mas nós precisamos um dia, e talvez vá longe esse dia, de não exatamente prescindir da ajuda dos espíritos. Dizer, não, eu sou autossuficiente, eu não preciso de ajuda espiritual. Não. É uma questão muito singular. E vocês fechem os olhos enquanto os espíritos estão trabalhando com vocês. Enquanto eu estou falando aqui, eles estão trabalhando com vocês. Acreditem, podem ter certeza. Então é uma questão muito singular. Nós espíritas, nós não vamos o tempo inteiro suplicar a ajuda dos espíritos, rogar por eles nos momentos difíceis, nos momentos de provação, de dor, de sofrimento. Um dia nós vamos ter que reverter esse quadro. Depois de passarmos por tantas vicissitudes, por tantas tribulações, por tantos vexames, nós um dia vamos ter que ajudar aqueles que sofrem, ou que estão sofrendo como nós um dia sofremos. É o aprendizado. Se isso não acontecer, o que estamos fazendo aqui agora? Por que nós estamos aqui reunidos? Se não para todos, para que todos possam aprender a ajudar a quem sofre. Por enquanto nós estamos precisando de ajuda, repetimos. Estamos adquirindo até, digamos, experiência, vivência. Estamos ganhando, como se diz na modernidade, know-how, para mais tarde ajudarmos aqueles que sofrem, aqueles que se encontram em aflição, como muitas vezes nós nos encontramos, para aqueles solitários que sofrem sozinhos, em silêncio, os estigmas de suas dores físicas e dores morais. E no momento em que chegar esse dia, em que passarmos de assistidos para assistentes, aí as coisas vão significar muito para todos nós. Como será gratificante sentir o sorriso no rosto de alguém que antes estava sofrendo. Como será bom constatar que uma pessoa isolada do mundo, solitária, comece a valorizar sua própria solidão, abençoando-a,
fazendo-a um leitmotiv de suas reflexões sobre o problema do ser, do destino e da dor, como bem o disse Leon Denis. Então serão os momentos de recompensa. É assim que os céus hão de nos recompensar. Quando superarmos os nossos males, quando superarmos nossas dores e sofrimentos, nós não vamos ganhar medalhas nem troféus. Nós não vamos ser homenageados. Nós não vamos ser aplaudidos. Vão nos dar a oportunidade de ajudar a quem sofre, como um dia nós fomos ajudados. Será o nosso prêmio, o nosso galardão, poder compactuar com a pessoa que às vezes já perdeu a esperança em tudo e em todos, que às vezes acha que a vida não tem nenhum significado, que a vida é mesquinha, que os homens são ruins, maus, perversos. E às vezes essas pessoas se perguntam, como nós muitas vezes nos perguntamos: meu Deus, o que estou fazendo neste mundo? E como diria Castro Alves, esse mundo de escarcéus, esse mundo de dores, de falsidade, maldade, esse mundo de violência exacerbada, o que estamos fazendo nele se não aprendendo? Nós estamos aprendendo para que no futuro possamos servir a causa do bem, atender aos nossos irmãos, sejam eles quais forem, amigos ou inimigos, justos ou injustos, que todos precisam de ajuda. Não é um processo seletivo, aquele ali mereceu, aquele não merece. Repare o que Jesus, no seu apólogo sobre a ovelha perdida, a ovelha que se afasta no rebanho. E é assim que nós vamos e vai acontecer conosco. E disso eu tenho certeza. Por enquanto está chegando para alguns, ainda que palidamente, essa tarefa. Vocês. Quantos vocês já ajudaram? E quanto vocês precisam de ajuda? Quantas criaturas já deitaram aí no salão mediúnico, precisando de ajuda, de conforto, de amor, de solidariedade. Dizem por aí que o passe, no passe as pessoas não podem ser tocadas. Mas uma senhora me falou, certa feita, disse que aqui veio sofrendo, solitária. O marido desencarnou com o filho num desastre. E ela veio por sugestão de um amigo. E ela confessou lealmente: olha, Bernardo, eu não tinha esperança nenhuma. Eu nem sabia o que ia acontecer. Eu nunca conheci um centro espírita por dentro. Foi a primeira vez.
E aí eu deitei e achei estranho deitar diante de uma médium, de uma jovem. E ela me tratou com tanto carinho. E ela alisou os meus cabelos, falou com tanta ternura, com tanto amor. Ela não sabia quem eu era, nem o que eu estava passando. Quando eu saí do salão mediúnico, era outra pessoa. Eu senti que ainda existe solidariedade no mundo. Eu senti que ainda existem pessoas boas, porque as suas vibrações eram de absoluta sinceridade. Eu não estava tratando mais um assistido que deitara à sua frente. Ela estava se doando com todo o amor de que ela era capaz. E aí eu estou lhe falando aqui, consegui seu telefone, você me perdoe. Diz, não, nada disso. Mas enquanto eu viver, eu não sairei daquele centro. Foi lá que eu encontrei ajuda silenciosa, anônima. E até hoje eu estou reconfortada. Até hoje eu estou me sentindo bem. Não que eu tivesse esquecido as dores e sofrimentos por ter perdido 2 entes queridos. Eu os amava demais, mas eu entendi que é com a paz, pacificando o meu coração, que eu poderia ajudá-los, porque eu sabia e ainda sei que eles estão aflitos, sem saber o que aconteceu. Foi uma coisa muito rápida e foi só uma noite, o fragmento de uma noite que me fez renovar minhas atitudes. E olha que eu já tinha pisado em escritórios de psicólogos, sem desmerecê-los, mas um gesto só, de uma médium de sua casa. Aí eu disse de nossa casa, ela disse de nossa casa, um gesto só me abriu os olhos para a esperança. Você e toda a equipe está de parabéns. Continue com esse trabalho. Prossiga, não desista jamais. Aconteça o que acontecer. Vocês estão fazendo um trabalho cuja repercussão é bem possível que não alcance. Foi assim que eu vi e senti o que era o Espiritismo. A primeira casa espírita onde eu pisei meus pés, eu aliviei meu coração. Um coração de mãe e esposa, profundamente dilacerada pela saudade e pelo inconformismo. Foi ali que eu vi que o amor existe. São esses exemplos que raras vezes eu conto para vocês. E vocês não sabem. Vocês não sabem o quanto de maravilhoso fazem neste salão.
Eu sei que vocês sofrem, passam por problemas sérios, mas aqui estão unidos para fazer o bem. Eu sempre me lembro disso. Eu me lembro dessa solidariedade de vocês. E é isso que me dá ânimo cada vez mais de estar aqui, doente ou não, que me critiquem ou não, pouco importam as críticas, venham de onde vierem, o que importa para mim é a oportunidade que Deus nos deu, a todos nós, de mesmo sofrendo, conseguir consolar. Mesmo sem ser amados, amar. Compartilhar com as dores alheias. E é aí que está a verdadeira caridade, o verdadeiro bem. Meditemos profundamente esse trabalho que nós fazemos com tanto amor. Nós somos a família do Thelma. Nada vai nos atingir. Nada. Porque nós estamos com Deus. E Deus é amor. Vibremos por esta casa. Vibremos por aqueles que aqui trabalham. Dedicam parte de suas vidas a essa tarefa magnífica de fazer o bem. Elevemos os pensamentos. Mentalizemos nossos entes queridos que já partiram, que já estão na outra dimensão. Pensemos com amor nesses entes queridos.
Em nome de Deus, está encerrado o nosso trabalho de hoje. Muita paz.